Um bom dia, gente! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 16 de fevereiro, quarta-feira, 7h30 da manhã de 2022, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 34. Já vão abrindo, portanto, as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 34. Já vão se ajeitando aí, na cadeira, na cama, aonde quer que vocês estejam ouvindo agora. Já vão pegando seus lápis, canetas, marca-textos. Se sentem confortáveis, abram as Bíblias e vamos hoje ler então o capítulo 34 de Gênesis. Antes de começarmos a leitura, vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Libertador, o Senhor é o nosso Criador. O Senhor é soberano sobre toda a criação, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor se preocupa com cada um de nós, Pai. Agradecemos pelo cuidado, pela proteção, pelo carinho. Agradecemos, Pai, porque tivemos uma boa noite de descanso. Despertamos nesse dia com paz, com saúde. E agradecemos, Pai, também pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra diariamente. E hoje nós vamos abrir em Gênesis 34, Pai, um capítulo negro na história, Pai. Um capítulo pesado e queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê sua compreensão, Pai. Que o Senhor nos dê a sua sabedoria que vem do Espírito Santo para a gente compreender, Pai, e entender essas páginas, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, Pai, e seja os que estão acompanhando depois. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Muito bem. Gênesis capítulo 34. Gênesis 33, ontem nós vimos, né, um brilhante capítulo, assim, ó, um dos capítulos mais bonitos, na minha humilde opinião. O capítulo 33 de Gênesis marca o encontro ou reencontro de Esaú e de Jacó. Nós vimos toda a cerimônia, tudo que aconteceu, a preparação ali de Jacó para se encontrar com Esaú. Ele estava com medo, ele estava, né, obviamente estava com temor de ser ali morto, enfim. Agora a gente já entra para o capítulo 34 para contar uma história triste, uma história terrível. Na minha cabeça, antes de começar a leitura, assim, é muito louco, porque se você para pensar e você quer contar uma história, e você quer, enfim, você quer ressaltar quando você quer exaltar alguém, quando você quer contar a história de alguém, e você normalmente o que as pessoas fazem e a gente fala, né? Isso é muito discutido, isso é muito hoje, nos dias que nós estamos vivendo, inclusive, que a história é contada pelos olhos daqueles que vencem, né? A guerra é os que você analisa sob a lente e a ótica de uma pessoa que ela filtra do jeito que ela quer. Ela coloca ali nas páginas da história, ela conta um relato do jeito que ela quer. Nós somos assim. Quando a gente observa uma história, quando a gente observa um fato, a gente vai contar uma história para alguém e a gente elimina pontos que nós não achamos relevantes, ocultamos pontos que nós deliberadamente queremos ocultar. Às vezes nós floreamos, nós
damos ênfase em pontos pequenos, né, a famosa história de pescador, que o cara pesca um peixe de 30 centímetros e ele conta que pescou um peixe de 3 metros de comprimento. Então, a história ela é sempre meio deturpada. Na Bíblia, e a Bíblia ela teria todos os motivos dos escritores, porque eles tinham um ponto de vista a ser defendido aqui, a ser mostrado, né, vamos dizer assim. Não defendido, mas ser mostrado. E a Bíblia, diferente de todos os outros, o que eu acho brutal isso é que a Bíblia ela não se exime e ela não esconde, ela não varre para baixo do tapete seus capítulos mais obscuros da sua história. E ao não esconder esses detalhes, para mim, isso mostra muito mais evidência. Isso é uma evidência para mim clara de que realmente não existe essa preocupação em querer florear, em querer inventar, em querer não. O que nós lemos nas páginas da Bíblia é a verdade nua e crua. Moisés escrevendo aqui Gênesis, ele não se exime de esconder e não se exime de mostrar, as páginas mais tristes dos seus antepassados e mostrando para o povo as coisas que aconteceram. Talvez não só num jeito de relato, mas mostrar os erros do passado para aprendermos com os erros de outras pessoas, para a gente não repetir os erros no futuro. Diz que o sábio aprende com os erros dos outros, e o inteligente aprende com os próprios erros, e o tolo não aprende nem com os próprios erros. Talvez aqui, o que nós iremos ler agora, no capítulo 34, desperte essa sabedoria, porque aprender com os erros dos outros é sempre melhor do que aprender com os próprios erros. Isso é ser sábio. Mas, depois dessa introdução, tudo isso para dizer o seguinte: a Bíblia não esconde os seus episódios mais tensos, para mostrar também como Deus atua na vida de pessoas completamente pecaminosas, como Deus atua na vida de pessoas que nós, aos nossos olhos humanos, nós nunca escolheríamos para usar. Mas mesmo assim, Deus escolhe, Deus atua, Deus nos usa apesar de nós mesmos. Isso mostra o caráter de Deus, isso mostra uma faceta de Deus, um vislumbre de como Deus nos ama e de como Deus atua na história e nas pessoas. Dito tudo isso, vamos começar a ler. Eu não vou parar muito porque não tem muita coisa para ser analisada, enfim. Vamos lá. Capítulo 34, verso 1. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Certa vez Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Hamor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Hamor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. A história já começa pesada. A Diná, que era uma das filhas de Jacó, vai para conhecer outras mulheres ali da região, mulheres pagãs, existiam festividades, a história conta que existiam festividades ali em volta. E Diná foi lá para ver o que estava acontecendo, e no meio do caminho, Siquém pega ela à força, agarra ela à força e abusa sexualmente dela à força, violenta Diná. E mostra que aqui é aí que
tá o negócio dos capítulos, da história contada. Ela foi abusada e o cara que abusou se apaixonou de verdade por ela. Olha que coisa maluca. Olha que história bizarra. E aí, como era o costume da época, os casamentos eram arranjados entre os pais. Os pais iam combinar o arranjo, o casamento. Olha, meu filho quer sua filha, por quanto que você aceita e tudo mais. Então esse cara, esse Siquém, estupra Diná, se apaixona por ela depois e pede pro pai, fala assim, agora eu quero casar com ela. Vai lá falar com o pai dela. E a gente vai ver, até o final, e aí eu já falando do fim, que Diná não volta para casa dela. Siquém mantém ela lá. Além de abusar dela, ainda mantém ela meio que ali, presa ali, não deixa ela sair. Enfim. Ai, tudo errado. Então ele chega pro pai dele e fala: consiga aquela moça para que seja minha mulher. Verso 5. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó. Coisa que não se faz. É muito interessante, né? E aqui é muito interessante do ponto de vista literário, quando nós lemos essa parte e outras partes da Bíblia. Moisés, ele é o narrador. Ele é um narrador observador aqui. Lembre-se das suas aulinhas de português, né, e de redação. Ele aqui, ele não é um personagem. Moisés não é um personagem. Ele é um narrador e ele está observando. Ele simplesmente está relatando e está contando tudo. Só que em alguns pontos da narrativa ele faz questão, o Moisés, de entrar e fazer uma nota de rodapé da visão dele, de mostrar para o leitor, para quem está lendo, o que ele pensa da situação e o que ele acha da situação. Por exemplo, quando a gente vai lá em Gênesis, por exemplo, Gênesis 2. Gênesis 2, quando fala da criação do homem e da mulher, e que os dois, o homem, a mulher, macho e fêmea, iriam se tornar uma só carne, Moisés deixa do relato e ele entra e fala, verso 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ele coloca uma nota de rodapé, ele escreve, ele dá ênfase. Quando o narrador sai da posição de observador e dá as suas observações, sempre é um indício para a gente prestar atenção no que ele quer dizer. Porque ele está contando uma história, de repente ele sai de observador e comenta. E aqui é interessante, né? Porque aí acontece todo esse caso. Chega o pai de Siquém, o pai do abusador lá, do estuprador, vai conversar com Jacó, fala, Jacó, é o seguinte, imagina a cena, meu filho, né, pegou tua filha, abusou dela, agora só que ele se apaixonou por ela, quer casar com ela de qualquer jeito, e eu vim aqui fazer o intermédio aí. Os filhos de Jacó, os irmãos dela, ouvem isso e ficam possessos. Obviamente, quem não ficaria possesso numa situação dessa? E aí fala, né? Eles ficaram entristecidos e irados porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ou contra Israel ao deitar-se com a filha de Jacó. E aí ele coloca coisa que não se faz. Isso não se faz. Moisés faz questão de colocar aqui a posição dele. Coisa que não se faz. Isso não se faz. Não se faz. Não se abusa de uma mulher, não pega ela à força. Isso não se faz. Não existe desculpa, não existe motivo, não existe nada que justifique esse ato. E Moisés aqui coloca, ele
Ele enfatiza, coisa que não se faz. Mas Hamor lhes disse, Hamor continua, né, o pai, né, do cara, de Siquém. Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, dê-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Ali, Hamor já estava, né? Obviamente, além de fazer o casamento, ele já estava mostrando, tentando convencer Jacó e a família de Jacó pelos laços comerciais que aconteceriam ali. Olha, o casamento pode trazer muitos benefícios, ó. Vai ter comércio, se estabeleçam nessas terras aqui, fiquem tranquilos, vocês vão poder desfrutar de tudo. Eu sou meio que o dono, o líder desse lugar, então assim, só vai haver benefícios. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná. Então aqui Siquém, o cara que abusou, o cara, estava ali junto. Imagina para um pai, imagina para Jacó, imagina para os irmãos ficarem olhando para a cara do pai do cara e para o cara do abusador, olhando para a cara deles, contando essa história. E aí Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, conceda-me este favor, eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Aqui começa... Quer dizer, começa não, né? Começa a segunda parte da tragédia. A primeira parte da tragédia é o abuso de Diná. E agora, notem, a revolta é clara. Isso assim, é inegável. É inegável a atrocidade cometida e, obviamente, é justificado. Os irmãos dela, os pais da Diná ficarem revoltadíssimos. O que não se justifica, e aqui é uma grande tragédia, isso é só por Deus. Não justifica vingança, não justifica nada. Uma coisa não justifica a outra. É isso que eu estou querendo dizer, na verdade. Não é porque aconteceu essa tragédia que eu vou lá e vou retribuir, vou pagar na mesma moeda. Jesus veio enfatizar isso. Mas também eu não julgo os caras, porque, enfim, vou falar, eles estavam errados. Com certeza o que nós vamos ler aqui está completamente errado. Mas eu entendo e oro para Deus todos os dias para me apaziguar desse sentimento também de querer fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos muito isso. Hoje nós estamos vivendo em um mundo em que tudo acontece tão rápido, a gente condena, a gente julga e a gente dá a sentença para uma pessoa em 3 minutos. A gente quer a justiça sendo feita ali imediatamente, com as nossas próprias mãos, do jeito que a gente quer, a gente lincha publicamente pessoas, nós, né, cobramos uma coisa e a gente às vezes exagera. Muitas vezes nós exageramos no esquema. Às vezes nós, enfim, ultrapassamos esse limite, né? Principalmente na internet, principalmente nas redes sociais, a gente é muito rápido em condenar, a gente é muito rápido em apontar o erro e querer fazer justiça. E eu vejo muito isso nas redes sociais e eu fico sempre com o pé atrás, assim, eu pensando, porque eu fico muitas vezes também com o mesmo sentimento, muitas vezes eu fico assim, cara, mas eu tento, eu falo assim, Deus, me ajuda. Porque para virar a chavinha e para acontecer uma tragédia é 2 segundos, como nós iremos ver aqui. Verso 13. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, irmã deles. Aqui então eles já respondem com falsidade. Tudo que eles vão falar aqui agora é falso, é um plano, não é do coração deles, isso aqui é falsidade. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nosso irmão um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós,
circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Maior migué, né? Miguezão. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos a nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Hamor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. O cara aqui, o que... Mano, beleza. Os irmãos falam assim, beleza, vocês querem dar suas filhas pra gente, você quer nossa irmã, você quer estabelecer, mas eu... Aí, os irmãos ali, né, bolaram esse esquema, falaram assim, beleza, circuncida todo mundo aí. Nunca que nossas irmãs, enfim, vai casar com incircuncisos. Manda circuncidar todo mundo, aí a gente pode conversar. E se quem, cara, curtiu a ideia, falou assim, cara, eu vou me circuncidar por essa mulher. Cara, enfim, olha lá. Verso 20. Assim Hamor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos. Lembra que era na porta da cidade, era no pórtico que era decidido as coisas. Lembra que no portão da cidade era feito comércio, era feito julgamentos, eram acordos, eram selados, era como se fosse a prefeitura da cidade, tudo ali acontecia, toda a vida da cidade acontecia na porta da cidade. Então eles vão agora na porta da cidade, como eles eram os donos de tudo ali, chegaram para os cidadãos e fizeram a proposta. Gente, tá vendo o Jacó lá e os filhos dele? Aquele cara que tem muita coisa, o cara tem, tipo, o cara era muito rico, muito rico. Essa riqueza pode vir pra gente se vocês todos aqui se circuncidarem. Eles vão fazer a proposta. E aí a galera gananciosa, né? Olha só. Assim Hamor e seu filho, verso 20, Siquém, dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram, esses homens são de paz. Permitam que eles habitem nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco, como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Tchim, 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 cefrão no olho, né? Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. O cara que deu uma floreadaça, né? Ele fez o famoso sanduíche, né? O convencimento aqui. Gente, as filhas deles vão ser nossas. As terras deles vão ser nossas. A gente tem que se circuncidar. Mas a gente vai ser dono dos rebanhos deles e tudo mais. Então, o principal termo, ele coloca ali pequenininho no meio. E ele coloca, né, como argumento ali que, nós vamos ser, né, nós vamos ser ricos, nós vamos possuir as terras deles. Então o cara ali convence a galera de toda a cidade ali de Siquém a se circuncidar. Por causa da grana. O cifrão no olho deles ali cresceu. Eles estavam, beleza, vamos me circuncidar por grana? Vou, com certeza. Verso 24. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. Mas aí é o master plan, o grande plano dos filhos de Jacó, que estavam enganando os caras. Isso aqui era tudo um engano para que... Mano, esses caras foram sagazes, olha só. Verso 25. 3 dias depois, quando eles ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém, resgataram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Meu pai do céu. Então presta atenção no como que foi o negócio. Os caras pediram para eles se circuncidarem. E, cara,
não é uma cirurgia qualquer. Se hoje já é tenso, você imagina naquela época. No terceiro dia tava todos os homens ali, ó, agoniando, não podiam se mexer direito. Infecção e tudo aquele negócio, tava todos os homens impossibilitados de fazer qualquer coisa. É nesse momento que Simeão e Levi pegam a espada e matam a cidade inteira. Um massacre, uma chacina. A gente vê uma tragédia desencadeando outra tragédia. A gente vê um abuso sexual, um estupro, sendo respondido com um massacre. Os irmãos, e aqui é Simeão e Levi. Levi, que seria depois a linhagem sacerdotal de Israel. Todos os sacerdotes teriam que vir da família de Levi, da tribo de Levi. Inclusive Moisés, que está escrevendo essa história, era da linhagem de Levi. E ele conta essa... Cara, que velho, que doideira. Verso 30. Não, aí vamos colocar de novo. Eles matam todos os homens. Matam todos. Todos. Aí eles matam, todo mundo. Voltam. Os outros irmãos chegam, saqueiam tudo. Pega tudo que estava na cidade dos corpos jogados, saqueiam os corpos, levam as mulheres, levam as crianças, levam todo o gado. Tipo assim, mano, eles arrebentaram a cidade inteira. Depois de fazer tudo isso, verso 30, então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grande apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam, verso 31, e acaba o capítulo assim: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? E acaba o capítulo. É a primeira vez na narrativa bíblica que aparece a palavra prostituta, que aparece o termo de uma pessoa, uma mulher, que faz serviços sexuais em troca de dinheiro. A palavra na raiz do hebraico é literalmente isso, é alguém que faz sexo em troca de dinheiro. E é literalmente a prostituta. E a palavra aqui, eu até esqueci o nome dela, o nome da palavra em hebraico, mas é a primeira vez que aparece aqui. Moral da história, de tudo isso daqui, não tem moral. A história é completamente pesada. Mostra que mesmo os filhos, a linhagem escolhida por Deus, para Deus abençoar e para Deus conduzir, essas pessoas são tão humanos como qualquer um de nós. Guiados pelas suas paixões, guiados pelas suas emoções, famílias que passam por tragédias, famílias que passam por coisas pesadíssimas, e mesmo assim Deus, para aqueles que se dispõem a serem usados, Deus usa essas pessoas. E toda vez, e eu repito, estou repetindo isso ao longo de Gênesis, porque eu quero que fique bem claro e que fique bem firme na mente de vocês. Se você hoje você está se sentindo indigna, se você está se sentindo indigno, se você está se achando pecador demais e que fala assim, cara, Deus nunca vai querer me usar, Deus não está nem aí para mim, porque olha o meu coração, eu só penso porcaria, eu só faço cagada, eu não aguento mais ser assim, Deus me abandona com certeza, porque Deus só quer pessoas santas, Deus só quer pessoas puras, eu não sou. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que esteja se sentindo assim. E provavelmente você seja tudo isso mesmo. Nós somos isso. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos maus por natureza, nós somos egoístas, nós somos guiados por nossas paixões. Mas Deus, apesar de você mesma, apesar de você mesmo, Deus deseja usar você. Deus deseja habitar no seu coração, Deus deseja fazer morada com você. Deus deseja transformar a sua vida de dentro para fora.
Se tão somente você permitir Deus fazer isso com você. Nós vimos aqui essa história pesada e quando nós vemos aqui, claramente os filhos de Jacó se deixaram ser guiados pelos frutos da carne. Lá em Gálatas. Gálatas 5, ele é muito claro, né? Obras da carne, Gálatas 5, verso 19, fala assim, cara. Obras da carne são manifestas. Aí tem um monte aqui, ele fala aqui, entre outras coisas, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Tudo isso faz parte dos frutos da carne. O que são os frutos da carne? É quando eu deixo, eu abandono, eu não quero que o Espírito Santo faça morada em mim. Eu deixo me ser guiado pela minha natureza. Aquela história de que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Biblicamente, isso é a maior besteira que existe no mundo. Biblicamente, o ser humano já nasce mal. O ser humano já nasce com a inclinação completamente para o mal. Não é a sociedade que corrompe ele, é o pecado que já nasceu no DNA dele, já está na raiz ali dentro que corrompe ele. E se a gente deixa dar vazão a essa nossa natureza, é o que vai acontecer. É o que a gente leu no capítulo de hoje. A gente vai pagar o mal com o mal. A gente vai fazer tragédia em cima de tragédia. A gente vai buscar vingança. A gente vai querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Por mais que... Cara, eu não sou pai. Eu não sou... Eu não consigo imaginar eu ter uma filha e eu ver a minha filha sendo vítima de um abuso e eu não consigo me imaginar ficar indiferente, passivo, não passa na minha cabeça. Porque realmente, cara, deve ser tipo assim. Mas quando a gente vai na Bíblia, nada justifica. Nada justifica qualquer atitude de vingança. Nada justifica você querer buscar vingança e justiça com suas próprias mãos. É algo muito difícil. Mas que quando a gente lê, que quando você lê essas páginas tristes, e nós iremos ler muitas coisas tristes, sabe? Tipo, a gente vai ler muita coisa tensa ainda na Bíblia. Sempre pense que a nossa justiça é falha, a nossa justiça é tosca, o nosso senso de vingança é aflorado e que o único que consegue analisar sobre todos os pontos de vista possíveis e fazer um julgamento completamente honesto e justo é Deus. É Deus. É nesse pensamento que eu queria terminar aqui, nesse esforço de tentar. E a gente vai ver depois. A gente fala assim, mas por que Moisés coloca essa história aqui no meio, né? A gente vai ver lá nos capítulos, lá no finalzinho, quando Jacó vai dar as bênçãos para os filhos dele. Jacó vai abençoar os 12 filhos, né? As 12 tribos de Israel, que vão se virar depois. Aí a gente vê que esse episódio ficou marcado na vida de Israel, de Jacó. Isso ficou na mente dele. Nós iremos ver depois as bênçãos proferidas para Simeão e para Levi. Vocês vão ler que isso ficou marcado na vida, essa tragédia ficou marcada na vida de Jacó. Muito tenso, mas enfim. Vamos fazer uma oração, vamos terminar. E não saiam daí, porque agora eu vou fazer o grande sorteio. Hoje é o dia do sorteio da nossa caneca. Valeu, falou. Vou fazer o sorteio aqui ao vivo para vocês. Da canequinha do Bora Ler a Bíblia, comemoração de 1 ano do Bora Ler a Bíblia. Não saiam aí depois da oração. Vamos orar. Pai amado e querido. A única coisa que me vem à mente, Pai, quando eu leio essa história e eu só fico pedindo para o Senhor, Pai, me ajude a conter os meus próprios impulsos, Pai. Eu peço que o Senhor me ajude
a não fazer o que o meu coração deseja fazer quando eu estou revoltado, quando eu estou buscando vingança, quando eu me sinto agredido, quando as pessoas me ferem, me machucam, quando alguém pisa no meu calo. Pai, por favor, é a única coisa que eu peço, Pai. Que o Senhor me impeça de ser eu mesmo. Que o Senhor barre as minhas paixões, que o Senhor barre os meus impulsos de querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, Pai. Quando nós buscamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, Pai, é um caminho sem volta. É difícil, é muito difícil. Quando a gente observa e a gente analisa as atrocidades desse mundo, quando nós vemos as injustiças acontecendo ao nosso redor, Pai, às vezes a gente fala que a pessoa tem sangue de barata de ficar vendo e não fazer nada, Pai. Nós não queremos um sangue de barata, nós não queremos ficar impassíveis diante de injustiças, Pai. Mas que o Senhor nos conduza para fazer a sua vontade em frente a essas injustiças. Que nós possamos entregar a nossa vontade nas suas mãos, os nossos impulsos. Que essas histórias nos mostrem, Pai, que o Senhor deseja nos usar apesar de nós mesmos. E que não existe ninguém perfeito. Que não existe ninguém santo nessa terra. O Senhor escolhe pessoas imperfeitas para realizar os seus planos perfeitos, Pai. Se tão somente a gente deixar ser usado, se a gente deixar ser conduzido por Ti, Pai. Se existe alguém aqui hoje que está nessa, que essa pessoa deixe ser usada por Ti. Que o Senhor tire isso da mente dela, que ela é uma pessoa indigna, que ela é uma pessoa que não merece ser conduzida por Ti, Pai. Não importa o quão longe essa pessoa esteja de Ti, o quão pecaminosa seja a vida dessa pessoa, Pai. O Senhor deseja transformá-la. E o Senhor aceita assim como essa pessoa está, para transformá-la, Pai. A gente não precisa estar pronto. A gente não precisa, não existe uma lista de fazer uns checkpoints. Tipo assim, ó, eu preciso estar assim, assim, assado, para o Senhor me receber. Não, Pai. O Senhor nos recebe assim como a gente está. Só que o Senhor também deseja transformar a nossa vida. O Senhor não quer que a gente fique onde a gente está parado nessa nossa condição. O Senhor deseja nos melhorar. Então, por favor, Pai. Existe alguém aqui achando que tem que fazer isso, aquilo, para aí sim começar a Te buscar? Que essa pessoa se entregue hoje de corpo e alma a Ti, Pai. Que essa pessoa entregue seu coração completamente aos Seus cuidados, Pai. Quero pedir também, Pai, especialmente pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, Pai. Nós ouvimos ontem e estamos acompanhando em tempo real a tragédia que está acontecendo lá em Petrópolis. Mais de 34 pessoas mortas já pelos deslizamentos, as enchentes, Pai. Os nossos corações se voltam para essa tragédia. Que o Senhor, Pai, aplaque a fúria das chuvas naquele local. Que o Senhor mostre, Pai, pessoas e que o Senhor apresente pessoas para ajudar na tragédia. Cuidar das pessoas de lá, Pai. Para consolar os corações enlutados. Uma tragédia, Pai, que a gente sabe que todo ano está acontecendo e cada vez mais, Pai, essas tragédias têm aumentado de intensidade e aumentado em número, Pai. E isso mostra que o Senhor está perto da sua volta. Não existe outra explicação, Pai. Que ao nós observarmos essas tragédias, além dos nossos corações se voltarem para essas famílias, que o nosso coração se volte a Ti e busque a Ti mais intensamente, sabendo que o Senhor está próximo do seu retorno. E que a gente possa falar desse seu retorno para as outras pessoas, Pai. É a única coisa que importa nesse momento, Pai. É mostrar o seu amor e mostrar para o mundo que o Senhor está próximo, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Perdoa o nosso coração. Perdoa o nosso coração egoísta, o nosso senso falho de justiça, a nossa vontade de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Perdoa o nosso coração que julga, que quer já condenar, julgar e aplicar a condenação das pessoas. Perdoa o nosso coração, Pai. Nos dê um ótimo dia, com as suas bênçãos, com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém.